1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. Esse é o número, assim, estimado de quem vive em favelas precárias pelo mundo. É um número que choca, né? Faz a gente parar para pensar. Com certeza. Como é que a gente chegou nisso, o que explica esse crescimento tão massivo e o que isso sinaliza para o futuro das nossas cidades. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar justamente nesse fenômeno, né? A favelização, mas em escala global. Isso. A nossa análise vai se basear muito em informações, ideias de um vídeo do canal GeoVista, e parece que eles dialogam bastante com o trabalho do Mike Davis, né? Especialmente aquele livro, O Planeta Favela. Exato, uma referência importante nesse tema. A ideia aqui é tentar, desvendar as raízes desse crescimento urbano que muitas vezes é caótico e entender as consequências disso. Ok, então. Vamos lá, vamos desembrulhar isso. Bom, para começar, eu acho que é fundamental ter a dimensão da urbanização global. A verdade, assim, é que o planeta se urbanizou muito mais rápido do que se imaginava. Principalmente ali a partir dos anos 50. Muito mais rápido, Muito. Desde essa época, para ter uma ideia, as cidades absorveram quase 2/3 de todo o crescimento populacional do mundo. Nossa! E olha, as projeções são ainda mais impressionantes, com a população rural começando a diminuir, né, globalmente. A expectativa é que as cidades sejam responsáveis por basicamente todo o crescimento populacional humano daqui até 2100. Tudo nas cidades. Praticamente tudo. E o detalhe mais importante, uns 95% desse aumento deve acontecer justamente nas áreas urbanas de países em desenvolvimento. A escala disso é algo sem precedente na história. É impressionante pensar nisso. E essa dinâmica aí de urbanização acelerada no chamado Sul Global, ela tem algumas semelhanças, né, pelo menos na superfície, com o que a Europa e a América do Norte viveram lá atrás, séculos 19 e 20, Revolução Industrial. Mas o material que a gente está vendo aponta uma diferença crucial, não é isso? Exatamente. Essa é a chave. O vídeo até cita a China, né? Que lá a urbanização, embora gigante, seguia um caminho talvez mais clássico, ligado à industrialização forte. Sim, um modelo mais esperado, digamos assim. Mas aí o argumento é que em muitos outros lugares essa urbanização aconteceu, e eu cito aqui, radicalmente desligada da industrialização e até do desenvolvimento propriamente dito. Isso que é intrigante, né? Como uma cidade cresce tanto sem gerar emprego, sem gerar infraestrutura na mesma medida? Qual a explicação para esse desacoplamento? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E é o centro da análise. Porque essa nova pobreza urbana, essa pobreza massiva, ela não foi um acidente, não foi tipo um processo natural, linear. Ah, não foi? Não. A partir dos anos 80, mais ou menos, teve um conjunto de políticas globais muito ligadas àquela promessa da globalização, sabe? Que acabou criando as condições para essa explosão de favelas. A chave mesmo está na desregulamentação econômica, que foi imposta a muitos países. Desregulamentação? Como assim? Que tipo de política? Olha, o mecanismo foi bem complexo, mas o impacto foi brutal. Muitos países do sul global, né, que estavam enfrentando crises de dívida externa pesadas, acabaram recorrendo a empréstimos do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Certo, o FMI. Só que esses empréstimos não vieram de graça, né? Vieram amarrados aos famosos Programas de Ajuste Estrutural, os PAEs. Eram, assim, pacotes de reformas econômicas bem duras, bem neoliberais na época. Ajuste estrutural. Lembro dessa expressão. E o que isso significava na prática? O ponto crucial que a análise que a gente está usando destaca bem é que essas políticas não eram só teoria econômica, né? Elas tiveram um impacto direto, muito concreto e muitas vezes brutal na vida de milhões de pessoas. As condições desses programas comprometeram, e não foi por pouco tempo, foi por décadas, a capacidade desses estados de investir em coisas básicas, essenciais, tipo infraestrutura urbana, saneamento, moradia popular, saúde, educação. Coisas fundamentais, né? Exato.
Basicamente, o Estado foi forçado a se retirar de funções que eram vitais para a população. E além disso, tinha mais coisa nesses pacotes? Tinha, sim, a forma como muitos desses países foram inseridos na economia global também foi bem prejudicial. Tiveram que desvalorizar a moeda, privatizar empresas estatais, muitas vezes a toque de caixa, Certo. eliminar barreiras que protegiam a indústria local, a agricultura familiar, cortar subsídios para comida, para alimentos básicos e enxugar o setor público, que antes era um grande empregador. Foi um choque de gestão, sabe? Com consequências sociais gigantescas. Nossa, é muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. E o que é fascinante aqui é conectar essas políticas macroeconômicas com o movimento das pessoas, sabe? A desregulamentação na agricultura, por exemplo, essa forçada, e o que o material chama de descampesinização. Descampesinização. O que seria isso? Esse processo de expulsão das pessoas do campo. Muitas vezes porque elas não conseguiam mais competir com um produto importado mais barato, ou porque o Estado cortou o apoio ao crédito rural. Isso acelerou, assim, violentamente o êxodo rural. Milhões foram, de certa forma, forçados a deixar a terra e buscar sobreviver em outro lugar. Entendi. Forçados a ir para a cidade. E aqui é onde a história fica... Bom, fica realmente interessante, mas também muito trágica, né? Exatamente. Porque, como o argumento central que a gente está vendo demonstra, o problema gigantesco foi que essa massa de gente vinda do campo, ela não encontrou nas cidades as oportunidades que talvez esperasse. Não encontrou. Migraram para centros urbanos que não estavam se industrializando no mesmo ritmo, ou, em alguns casos, não estavam se industrializando de jeito nenhum, não tinha emprego formal esperando por eles. Era uma urbanização sem industrialização em muitos casos. E aí, essa combinação, que é explosiva, né? Um fluxo enorme de gente chegando, em cidades sem capacidade de absorver economicamente, isso resultou justamente nesse cenário que a gente está discutindo, a favelização em massa. A proliferação desses assentamentos precários e a concentração da pobreza extrema nesses espaços. Exato. Foi uma urbanização que, para muita gente, não trouxe progresso. Trouxe novas formas de exclusão, né? Perfeito. Trouxe exclusão. E a análise que a gente está usando, que parece bem inspirada no Mike Davis, tenta até sistematizar isso. Os motores por trás desse processo, ela identifica 4 fatores principais que impulsionaram a formação e o crescimento das favelas no mundo todo. Ah, legal. Quais são esses fatores? O primeiro é justamente esse que a gente acabou de detalhar, a migração rural urbana massiva, essa enxurrada de gente do campo para a cidade. Certo, o êxodo. O segundo fator é o crescimento natural da população que já morava nessas áreas urbanas, muitas vezes em condições que já eram precárias, né? Ou seja, as famílias que já estavam lá também cresceram, tiveram mais filhos. Faz sentido. A própria população urbana crescendo. Isso. O terceiro é a combinação dos dois. Gente chegando de fora e a população local crescendo ao mesmo tempo. Aí a pressão por espaço, por moradia, fica ainda maior. Entendi. E o quarto? E o quarto fator, que infelizmente é muito relevante em várias partes do mundo, são as populações deslocadas. Gente que fugiu de conflito armado, de guerra civil, de violência. Refugiados, deslocados internos. Exato. Essas pessoas são forçadas a sair de casa e acabam buscando refúgio nas cidades, mesmo que isso signifique viver em condições, assim, extremamente subhumanas. Elas acabam engrossando as fileiras dos moradores das favelas. É terrível pensar nisso, né? Buscar refúgio num lugar tão precário já é o desespero. Nossa, sem dúvida. 4 motores bem claros, então. Migração, crescimento natural, a combinação dos dois e deslocamento por violência. Mas o vídeo também fala que outros processos urbanos mais gerais contribuem para isso, né? Não é só quem chega ou quem nasce ali. Sim, sim. A análise complementa com outros fatores que são importantes também. Um deles são os processos de segregação socioespacial. Sabe, quando as políticas da cidade ou a própria lógica do mercado imobiliário acabam empurrando os mais pobres para as periferias distantes. Aquelas áreas mais longe de tudo, né? Isso. Áreas de risco ambiental, como encosta de morro, beira de rio poluído, ou zonas sem infraestrutura nenhuma.
Outro fator é a deterioração de bairros populares que já existiam. Eles vão perdendo serviço, investimento e acabam virando guetos. E tem também a gentrificação, que você mencionou. Parece um paradoxo. É um paradoxo, mas contribui. Quando áreas centrais ou bem localizadas são revitalizadas, né, entre aspas, ficam mais caras. Os moradores originais de baixa renda são expulsos. Eles não conseguem mais pagar o aluguel ou o custo de vida. E aí precisam achar moradia onde? Em lugares ainda mais periféricos e precários. Entendi. Então tem os motores populacionais, esses processos urbanos, mas o material que a gente está discutindo também aponta para falhas mais institucionais, quase como se o governo, o poder público e o próprio mercado tivessem um papel mais direto nisso. Não só por omissão, mas talvez por ação ou inação deliberada. Por quê? Os motivos variam. Às vezes é por incapacidade de agir, falta de recurso, outras vezes por conveniência política, né, troca de voto, ou até por uma visão meio cínica de que essas ocupações são uma solução para o problema da moradia que o Estado não consegue resolver. Uma espécie de negligência calculada, talvez. Entendi. Uma omissão conveniente. E a outra causa? E a outra causa estrutural, que é apontada como muito importante, é uma falha generalizada, assim, profunda no mercado formal de terras e de habitação na maioria das cidades do sul global. A terra urbana que é legalizada, com escritura e tudo, vira um bem extremamente caro, especulativo. Inacessível para a maioria. Exatamente. E a oferta de moradia popular formal, construída pelo governo ou pelo mercado com algum subsídio, é cronicamente insuficiente. Ou então é inacessível para quem mais precisa. Diante disso, o que resta para milhões de famílias? A ocupação irregular de terra pública ou privada acaba sendo a única alternativa viável para ter um teto. O mercado formal simplesmente não inclui essas pessoas. Faz todo sentido, quer dizer, as pessoas precisam morar em algum lugar, né? Se o Estado e o mercado falham em dar opção digna, acessível, a informalidade vira a regra, não a exceção. E quais as consequências sociais disso tudo? O vídeo deve destacar algumas, né? Sim, a análise chama atenção para duas consequências sociais e culturais que são de enorme alcance. A primeira é a formação do que eles descrevem como uma gigantesca classe trabalhadora informal global. Gigantesca. Gigantesca. A gente está falando de centenas de milhões de pessoas que sobrevivem de bico, de pequeno comércio na rua, de serviço doméstico, catar lixo para reciclagem, trabalho precário na construção civil. Tudo sem contrato formal, né? Sem direito trabalhista, sem seguridade social, INSS, nada disso. É uma massa de trabalhadores vivendo na instabilidade total, à margem da economia formalizada. É impressionante pensar nessa escala. Uma economia paralela gigantesca que surge por pura necessidade de sobreviver. Exato. Uma economia da sobrevivência. Com certeza. E a segunda consequência que você tinha mencionado? A segunda, que o material também destaca, é o crescimento muito expressivo, muito notável, do que eles chamam de islamismo popular, e principalmente do cristianismo pentecostal nas favelas do chamado Terceiro Mundo. A religião. Sim. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre o papel que essas novas formas de fé e de organização religiosa estão desempenhando nesses espaços. Parece que elas oferecem não só um consolo espiritual, o que é importante, Claro. mas também redes concretas de apoio mútuo, um senso de comunidade, de identidade, um propósito moral para populações que, muitas vezes, se sentem completamente abandonadas pelo Estado e excluídas pelo mercado formal. Elas preenchem um vácuo deixado pelo Estado, então? De certa forma, sim. Elas atuam onde as estruturas formais falham. Desde dar uma cesta básica, ajudar a arrumar um emprego, até oferecer um código de conduta e esperança, elas se tornam instituições centrais na vida dessas comunidades. Entendi. Então, tentando amarrar as pontas aqui. O cenário que foi descrito é políticas de ajuste estrutural, desregulamentação, lá nos anos 80, Isso. que enfraqueceram a capacidade dos estados de prover o básico. Ao mesmo tempo, aceleraram um êxodo rural gigantesco em muitos países. Essa população foi para cidades, mas cidades que não tinham indústria, não tinham serviço formal
para empregar todo mundo. Exato, não absorveram essa mão de obra. E isso, junto com a negligência do Estado, falhas enormes no mercado de moradia, segregação, tudo isso criou o terreno perfeito para essa expansão massiva das favelas que hoje marcam a paisagem urbana de boa parte do mundo. É uma conexão poderosa, né? E um tanto sombrio. É sombrio, mas é importante entender essa conexão. Pois é. Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? Por que é tão importante entender essa história toda? Olha, significa que compreender essas dinâmicas é absolutamente crucial. O material ressalta muito a relevância de trabalhos como o Planeta Favela justamente por isso. Eles nos ajudam a enxergar que a desigualdade urbana extrema que a gente vê no século XXI, ela não é um acaso, não é natural. Não caiu do céu. Não caiu do céu. Ela é, em grande medida, o resultado de processos históricos, de decisões políticas, de modelos econômicos bem específicos que moldaram o mundo nas últimas décadas. Certo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente percebe que a forma como as nossas cidades cresceram e se configuraram, sabe, com essas imensas áreas de precariedade convivendo lado a lado com ilhas de riqueza, isso representa um dos desafios centrais do nosso tempo. Um desafio definidor, talvez. Eu diria que sim, um desafio definidor. Entender como a gente chegou até aqui, quais foram as forças que atuaram nesse processo todo, é o primeiro passo, indispensável, para a gente poder começar a imaginar e, quem sabe, começar a construir um futuro urbano diferente. Um futuro mais justo. Mais justo, mais inclusivo, que ofereça condição de vida digna para todo mundo que mora na cidade, não só para uma minoria privilegiada. É uma reflexão que fica cada vez mais urgente, né? Uma reflexão fundamental, sem dúvida nenhuma. E para a gente fechar, qual seria uma ideia, uma questão para deixar no ar? Algo que essa análise toda provoca a gente a pensar mais a respeito? Pensando em tudo que a gente conversou, né? Especialmente nessa emergência dessa gigantesca classe trabalhadora informal global, concentrada nas favelas. Sim. Uma questão que fica martelando assim é: que novas formas de organização econômica, social, ou talvez até política, podem estar surgindo silenciosamente nesses espaços? Sabe? Interessante. Formas que operam fora ou totalmente à margem das estruturas formais do Estado, do mercado, dos sindicatos tradicionais. Estruturas que, como a gente viu na análise, falharam em prover o básico para essas populações. O que será que está brotando nessas periferias urbanas? Em termos de solidariedade, de rede de sobrevivência, de novas identidades coletivas. Coisas que talvez a gente ainda não esteja conseguindo enxergar ou compreender totalmente. Novas formas de se organizar, de resistir, de viver. Exatamente. O que está emergindo ali, apesar de tudo. Fica aí a provocação, né? Para a gente continuar observando e pensando sobre isso.